Eu tô aqui numa missão de achar a massa perfeita que passe na modeladora, porque eu não me conformo de passar a massa com água. Eu não me conformo de passar com creme de leite. Eu não me conformo de não passar. Então, eu estou aqui no Atui e vocês vão acompanhar que hoje eu fiz mais um teste, né? Eu já fiz 2 vezes e deram certo, que foi fazendo com margarina e farinha de trigo. Mas eu senti dificuldade de ajustar a rosca, né? Quando eu fiz o teste com essa massa de uma tal forma, né? E agora eu tentei, e hoje eu tentei mais uma vez, com um pouco menos de farinha de trigo. Que aí ficou um pouco mais e com a massa gelada. E aí eu vou mostrar pra vocês vão ver tudo, vocês vão acompanhar essa tour aí, vocês vão acompanhar essa busca. Eu já tentei várias massas, já fiz massa com banha, eu já fiz massa com leite com creme de leite, desculpa, com creme de leite na massa. A primeira vez que eu fiz a empada na modeladora foi com creme de leite na massa. Mas se você é salgadeiro, você já sabe o que é que acontece quando a gente coloca creme de leite na massa, a massa fica dura. Então, essa massa com creme de leite, ela é mais para pastel, pro pastel de forno. Então, pro pastel de forno, o creme de leite fica perfeito. Mas pra empada, ela fica muito grosseira, não fica aquele negócio de derreter na boca, perfeito, maravilhoso. E aí, depois, eu desisti, como eu tinha feito, né, com creme de leite, não gostei, eu comecei a fazer com água. Só que aí eu também não gostei, e não passei na modeladora com água, eu não quis passar na modeladora. Fiz manualmente, porque eu não gostei do aspecto e eu tava só levando com a barriga pra poder a gente ter a empada, né? E aí eu fiz esse teste com a massa com água, só que aí não gostei, ficou também assim, não ficou muito bom. O final não ficou muito bom o aspecto, porque acaba que fica mais craquelada. E aí o aspecto final dela, né, depois de sovada, na forminha assada, ela fica com aspecto feio. Eu falei, não gosto, não é pra mim. E aí depois eu tentei fazer de novo só com a farinha e a margarina. Passei na modeladora a primeira vez, né? Que foi uma vez que eu mostrei pra vocês aqui, que eu fiz aqui, mostrei pra vocês. Gente, eu consegui o ponto. E eu percebi que a farinha de trigo fez total diferença no resultado final da empada. E aí eu vi que ficou muito bom só com a margarina e farinha de trigo, sem o ovo. Já fiz com ovo também, mas eu não vi a diferença do ovo sem o ovo não. Então eu só excluí o ovo e deixei o ovo de lado. Faço sem o ovo. Vou tentar um dia com ovo, mas eu tô aqui em busca da receita perfeita da empada, gente. Eu estou aqui e eu vou compartilhar com vocês hoje. Já adianto pra vocês que a que eu fiz hoje não deu certo. E eu vou dizer pra vocês os motivos pelos quais não deu certo, né? E aí, vamos lá. Também tem um outro ponto em relação a a massa da empada. Eu não gosto da massa da empada já direto no papel. Ah, dá mais trabalho de lavar a forminha? Dá. É mais difícil pra você fazer com a forminha? É. Mas pra mim conta muito a questão, já falei pra vocês aqui no canal. Conta muito eu olhar a empada e ver que ela tá bonita. Pra mim, e hoje ainda eu não cheguei no ponto que fala assim, que linda, perfeita, maravilhosa. Ainda não cheguei nesse ponto, ainda vou chegar, com fé em Deus. A gente vai chegar lá naquela empada que eu vou falar assim, você tá maravilhosa, você tá perfeita. Mas até chegar lá eu vou compartilhar com vocês, né? E aí eu não gosto desse negócio de sair da modeladora e colocar direto na forminha, porque primeiro, ela fica assim meio troncha, não fica assim certinha, fica meio mais pra lá do que pra cá, fica um negócio assim torto, né? E o papel também fica meio manchado de óleo, então... Aí, como isso me incomodava, essa questão de manchado de óleo, eu tinha que toda hora estar fazendo o quê? A troca. Então, eu assava, botava da modeladora, colocava no papel, fazia aquele esquema de apertar e levava pra assar daquele jeito mesmo. Mas só que aí depois o que acontecia? O papel ficava manchado de margarina, né? Com a gordura da margarina, passava o papel e aí... a gordura da margarina passava pro papel e aí ficava aquele aspecto de papel gordurado. Eu tinha, na hora de entregar pro cliente, eu tinha que tirar, porque eu não me sentia confortável em entregar o salgado daquele jeito. Então eu tirava. Então eu comecei a fazer, gente, a minha tá lanchando a boca. Eu ficava com aquele aspecto e a gente já parei 2 vezes aqui porque eu tô falando com as crianças.
ficava com aquele aspecto gorduroso. E eu não gostei, ficou assim, ficou feio. E aí também tem essa questão de água, né? Fazer com farinha de trigo, água e, e margarina. Não gostei. Por quê? Porque fica duro. Não fica tão duro quanto com creme de leite, né? Que é o ponto ideal para fazer um pastel de forno, mas fica ressecado ainda, assim. Não fica uma coisa assim, botou na boca, desmanchou, que perfeição. Como é farinha de trigo e margarina. Então, eu tô aqui na turco de achar uma massa perfeita. Passa na modeladora só a farinha de trigo e a margarina, passa assim. Mas o que acontece, tem uma dificuldade para poder ajustar a rosca. Hoje eu fiz, ó... Hoje eu fiz com margarina e farinha de trigo. Só que eu fiz diferente das outras duas vezes que deram certo, mas que eu tive a dificuldade. Dessa vez eu fiz com a farinha de trigo e a margarina e coloquei um pouco menos de farinha de trigo. Eu já coloco um pouco menos de farinha de trigo na receita normal, tanto manual quanto na receita que eu fiz na modeladora e deu certo. Porém, o que acontece? Na modeladora, dessa vez que eu fiz com um pouco menos ainda de margarina. Vamos lá, qual é a receita original que eu faço para manual? Gente, desculpa cortar, que eu quero que vocês compreendam e compreendam a tour e que acompanhem essa tour comigo de forma integral. Vamos lá. A minha receita original, que eu faço só com margarina e farinha de trigo, eu coloco aí 900 gramas de farinha de trigo para 500 gramas de margarina Qualy. Eu utilizo Qualy, nunca utilizei outra, porque eu tenho medo de dar errado, né? E eu não quero que dê errado. Não quero que desande, né? Enfim, eu utilizo a Qualy. Aí eu faço assim, tanto manual, e vou apertando e vejo ali o ponto que tá dando certo. Que é aquele ponto maleável, que deixa a massa perfeita, que derrete na boca, que não fica com gosto muito forte de margarina. Fica maravilhoso. Já fiz com banha. E aí depois eu testei essa empada desse jeito e ficou perfeito. Já fiz com banha e já fiz assim e deu certo. Aí depois de ter feito assim, eu falei assim, vou testar de banha. Já vi uma pessoa fazendo com banha e falei, vou testar. Então eu já fiz também com metade de banha, com metade margarina e o resto é farinha de trigo. Então, uma receita, 1 kg de farinha de trigo, meio quilo de 250 gramas de margarina e 250 gramas de banha. Aí nessa receita eu colocava menos ainda da que a receita original, eu colocava menos ainda da banha, porque a banha fica com gosto acentuado. Ela tem um gosto residual, então eu colocava menos ainda da banha e mais da margarina, a quantidade proporcional que eu não colocava da banha, eu colocava de margarina para não ficar com esse gosto residual. Gente, é teste, receita é teste. E aí eu fiz assim, gostei. Não ficou com gosto residual, ficou da banha, ficou um aspecto legal final, não o que eu quero, não o que eu gosto, não o que eu acho perfeito, mas ficou um aspecto legal. E aí, mas só que na modeladora não passa. Se for colocar só a banha, a margarina e a farinha de trigo, não passou. Ela ficou entupiu lá e não passou de forma alguma. Então, só assim não passou. Provavelmente, se eu vou fazer essa receita de banha, margarina e farinha de trigo, eu tenho que colocar a água, que é para ela conseguir descer. Mas só que a água tem esse porém. A água, ela deixa a nossa massa de empada um pouquinho mais dura. E aí, essa é a coisa que me pega na água. Porque, normalmente, as pessoas que fazem na modeladora empada, elas colocam a água para poder para poder conseguir passar, independente da marca da modeladora. Eu já vi uma outra pessoa fazendo dessa forma e coloca água para poder, umas 2 pessoas que têm um outro tipo de maquinário e que faz isso para poder conseguir passar na modeladora, né, deles lá. Então, mas só que eu não gosto do aspecto com água, com água. E aí eu tô aqui nessa tour, gente, de achar. E hoje eu fiz com 1 kg de farinha ou 800 gramas de margarina. Só que aí, os 500 gramas de margarina, desculpa. E gelado. E coloquei na geladeira e passei na modeladora. Só que acontece, agora, quando eu passei, passou na modeladora sem dificuldade alguma. Só tive que ir ajustando a rosca, pra poder a parede de massa ficar grossinha, descer, coisa e tal. Mas o que aconteceu é que eu não gostei. Por quê? Porque ela ficou muito mole, porque como a modeladora, quando ela passa a massa, ela sova um pouquinho, ela sovou muito e ficou muito mole. Então,
já cancela, né? E também qual foi o outro ponto que deu errado com a receita de hoje. Fica, gente, tá grande aqui o vídeo, mas só que eu vou mostrar a vocês na prática daqui a pouco fazendo, viu? O que foi que deu errado a receita de hoje? Nem foi tanto a massa da empada, mas sim o meu recheio. Eu não ia fazer na modeladora, eu ia fazer como eu ia fazer a pouca quantidade, só para poder eu não faltar no estoque aqui, porque na verdade, gente, eu não faço empadas assim no delivery, por exemplo, eu não coloco unidades só de empada. Eu coloco ele junto com os combos, a quantidade que eu limitei de colocar dentro do combo, entendeu? Então, eu deixo assim 100 unidades daqui, 130 unidades, que é o tanto de forminhas que eu tenho, para vender, para pronta entrega. E na hora eu asso, porque eu não gosto do aspecto sem a forminha e eu tenho a questão limitante da forminha. Então, peraí. Então, eu tenho essa questão limitante aí da forminha. Então, eu faço dessa forma. E aí, eu fiz essa quantidade só porque eu ia fazer manualmente. Mas eu falei, vou aproveitar essa oportunidade que eu estou fazendo aqui e que eu coloquei. E vou colocar um pouco menos de farinha de trigo e vou passar na modeladora. Só que aí eu não gostei e também o frango eu cozinhei demais, que na hora que eu triturei ele ficou muito mole, né? Porque quando você cozinha muito o frango, ele fica mole demais. Depois que você tritura, fica assim, parecendo que esbagaçou. Enfim, virou uma farofinha, né? Então, é isso, gente. Não deu certo por esses pontos. Mas eu vou continuar tentando, porque a gente tem que ser assim. A gente tem que testar, até dar certo, até a gente encontrar uma receita que nos agrade. Eu já fiz isso com quibe. Já fiz isso com receita de coxinha. É você testar até você encontrar uma que se agrade mesmo, né? Então é isso. Vou deixar aqui vocês o vídeo da gente fazendo, eu tentando fazer aí, pra vocês conseguirem ver certinho, tá bom? Gente, eu vou fazer empada e aí eu vou fazer na máquina aqui, né? Eu sempre tô testando assim massas de empada para poder ver qual que dá certo, qual que eu gosto mais, porque o resultado final para mim também importa e o gosto, né? Obviamente, o resultado estético, né? Eu me importo muito com o resultado estético dos salgados, tanto que eu sempre tô aqui observando qual a melhor farinha, mudei para uma farinha da Zine, tô usando forminha, enfim, né? Vários pontos que acho que é crucial para poder estar fazendo um salgado bem bonito, porque a gente primeiro come com os olhos. Então, vou fazer aqui a empada. Eu fiz aqui uma quantidade pouca de empada, de massa de empada. Aqui só tem margarina e farinha de trigo. Eu já passei essa quantidade aqui eu já passei essa massa, né? Essa mesma massa aqui pela máquina. Mas a que eu passei já estava um pouquinho menos úmida. Essa aqui está um pouquinho mais úmida porque eu coloquei menos farinha de trigo do que a última que fiz. Então, eu tô aqui fazendo esse aqui com menos farinha de trigo. E aí, eu vou passar aqui com vocês, pra gente ver se vai dar certo ou se não vai dar certo, tá bom? Então, aqui, vou começar montando a máquina para poder fazer. É o mesmo processo de montagem para fazer todos os outros. Quando eu fiz com farinha de trigo, aqui, ó, e tá gelado. Importante, né? Tá gelado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá gelado. Gente, porque eu tô olhando meu microfone aqui. Tá gelado. E tá bem macia. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Ou seja, tá uma massa bem macia, bem úmida. Tá vendo? Eu não coloquei toda a farinha de trigo. Mas eu coloquei menos ainda a quantidade que eu sempre coloco. Essa massa aqui tá gelada. Tava na geladeira, então tá bem geladinha. E eu vou testar. Pra passar a massa. Vou colocar agora os moldes aqui de corte. Eu vou utilizar o de coxinha mesmo. Eu utilizei o de bolinha uma vez, mas não gostei muito não, gente. Prefiro de coxinha. Porque o de coxinha eu coloco a ponta da coxinha pra baixo e fica mais gordinho em cima. Mas é uma coisa minha, né? Os dois dá certo. É, ao contrário. Minha criança tentando me ajudar, gente. Não, esse aí é de bolinha. O de coxinha é esse. Esse é tudo igual. Não é igual. Se você ver é diferente.
Coloquei aqui os moldes para fazer o de coxinha. Coloquei aqui o prato e vamos aos parafusos. Os parafusos são os mais baixinhos. Estou tentando encontrar aqui o terceiro parafuso. Achei. É que a gente ainda guarda tudo dentro da caixinha que vem junto, né, com a máquina. Aqui todos parafusei tudo certinho. Vamos agora terminar de fazer a montagem, né? As roscas. Ah, vai eu colocando logo o papel. Certinho. A rosca, vou usar aqui a rosca número 2 também. Deixa eu encontrar ela aqui. A número 1. Aqui achei. A número 2. Vou usar a número 2 de recheio de massa. Vou colocar aqui ela agora. Aqui, o negócio dessa massa tá aqui, ó, na rosca. Da outra vez que eu fiz, eu deixei ela bem apertada assim para a parede de massa dela ficar fina e conseguir passar. Se eu deixo ela assim, não passa de forma alguma. Então, o negócio da empada é você deixar a parede de massa fina para ela conseguir descer aqui, gente. E aí tem outra coisa, né? Talvez na hora que você passe tenha uma dificuldade de você passar, você tem que fazer um ajuste. Mas a gente vai ver aqui conforme, né, que eu falei, tá mais essa daqui tá mais molhada, tá gelada, tá diferente a consistência. Então aqui é um outro teste. O meu recheio de frango tá aqui triturado, mas nele eu vou botar creme de leite, né? Pra fazer empada eu coloco creme de leite, não coloco bechamel. Mas fica aí o critério da pessoa que vai fazer, né? Tô colocando aqui uma quantidade, coloquei uma quantidade de creme de leite. Acho que eu já até molhei até demais, viu? Ó, molhei até demais. Mas a empada, eu deixo ela mais molhada mesmo. O recheio dela mais cremoso, porque da massa, né? Aí eu vou colocar aqui o parafuso que prende o coisa aqui, funil. Deixa eu ligar a lâmpada. Liga a lâmpada ali, Maria, pra mim, por favor. O melhor, né, gente? Ó, gente, a Maria tá separando aqui as forminhas, tá vendo? Eu tenho poucas forminhas, então até por isso eu faço uma pouca quantidade, porque eu não gosto de botar direto na forma de papel. Fica feio. Ao meu ver, fica feio, porque depois ela fica assim, meio mais falado que pra cá. Aí fica um aspecto do papel gorduroso, porque querendo ou não, essa massa aqui que eu utilizo, as massas de empada são bastante gordurosas. Seja que você faça ela com é, banha, ou que você faça ela com margarina, ou que você faça a junção das duas, fica muito gorduroso. Então, eu não gosto do aspecto que ela fica depois, de assada. Já, eu acho que fica. Não, não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Talvez, se você quiser já utilizar dentro da forminha e esse aspecto gorduroso com uma questão para você, você pode colocar naquelas forminhas próprias para forno, né? Que aí ela é mais cara. Eu acho que não compensa. Eu prefiro botar na forminha de alumínio. A forminha de alumínio aqui, depois eu vou falar pra vocês como é. Maria, ela tentando me ajudar. Ela tentando me ajudar, minha gente. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá tentar pra ver como é que vai ser, como vai ficar aqui esse trem.
Vou botar aqui o nosso recheio. Ah, glória de Deus, me ajuda. E vou colocar a massa. Primeiro eu vou passar a massa, depois eu vou passar o recheio. Coloquei aqui que é pra eu ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Vamos ver se a massa vai descer. A outra que eu fiz com massa de... Com a massa feita de... Meu Deus, como é que é? Banha e margarina. Eu botei aqui, não desceu nem com reza braba. Mas aqui já tá descendo, ó. Aí tá um pouquinho fina. Eu vou fazer o quê? Tentar ajustar a rosca agora pra deixar a parede mais grossa. Que tá quebrando e não tá saindo a minha parede por completo. Aí como a parede tava muito fina, eu deixei ela mais grossa agora, pra ver se ela desce inteira. Peraí, não tira mais. Ó, é isso, o negócio dessa massa de empada aqui na modeladora, essa massa aqui sem água, sem nada, a questão é essa aqui, ó. Na hora de passar aqui, você tem que estar ajustando a rosca, viu? Aí é um tal de ajusta pra lá, ajusta pra cá, pra ver como é que vai dar certo. Por enquanto tá saindo muito fechada ou muito aberta. Não tá fazendo uma parede por completo. Tá descendo, mas não tá formando a parede. Aí eu tô abrindo mais a rosca pra ver se ela consegue formar a parede. Não sei se você tá conseguindo ver, ela tá saindo assim, ó, meio aberta. Tá vendo? Aí eu tô tentando ajustar a rosca aqui pra ver se ela fecha agora. Ó, tá começando a querer fechar. Vou botar mais massa aqui. Ó, agora começou a fechar, gente. Porque também tem isso, né? Você tem que passar toda a massa da empada para ela salvar, para a máquina salvar e ela conseguir fazer a junção. Ó, tô abrindo bem a rosca aqui, deixando a parede bem grossa, para ver se ela consegue firmar. Ó, conseguindo, tô conseguindo. Fala alguém. Tá vendo? Ela começa a fechar. Ai, gente, não sei se dá pra ver. Tá um pouquinho só. Aí eu vou deixar ela mais aberta aqui, ó. Não, mãe, não. Assim, né? Eu acho que é melhor você passar por esse processo daqui do que fazer as empadas na mão. A empada na mão cansa, viu? Cansa bastante. Gente, é que ela tá fazendo as cortinas, as entradas, ela tá querendo fazer a forma da coxinha, aí pegar a forminha assim, aí botar a coxinha de cabeça
embaixo e apertar aqui. A gente passou toda, aí ela ficou bem mole, tá vendo? Aí vou agora passar o recheio pra ver quantas empadas eu vou conseguir fazer aqui com essa quantidade de coisa que eu tenho, né? De ingredientes que eu tenho aqui, que eu fiz pouco, porque é um teste, né? Eu tô testando pra ver se vai dar certo. Aí vamos passar agora o recheio. Ó, recheio deu descendo aqui, ó. Mas aqui a empada é a questão, né? Você não pode errar, porque pra ela passar de volta aqui vai ser mais chato. Pronto. Vamos tentar fazer as empadas agora. Vamos lá. Moldes. Botar 2 de molde, 2 de meio de recheio e 5 de massa. E vou começar aqui pra ver se vamos conseguir. Preciso de pegar a bandeja. Fui pegar ali a bandeja, né? Vamos lá. Tava desalinhado um pouquinho, aí dá uma apertadinha. E tá devagar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Peraí, tá muito pequeno. Ó, gente, aqui, ó. Tá vendo? Aí tá bem recheadinho. E a massa da empada, tá vendo? Essa daqui é um pouquinho mais molhada. Aí é só colocar aqui na forminha e apertar. Como eu fiz o formato de coxinha, eu vou colocar a bundinha pra baixo e um negocinho pra cima. E apertar. Tá vendo? Assim. Vou fazer aqui. Ó, gente, como eu falei pra vocês, era um teste e não deu certo, ó. A massa passou, fez uma parede de massa. Porém, quando eu tô olhando aqui agora, ó, tá vendo? Tá certinho, desceu tudo certo. Porém, todavia, no entanto, o meu recheio ficou o quê? Muito molhado. Então, esse aqui até que ficou recheado, porque o primeiro desceu, tá vendo? Mas como ficou muito molhado, o meu recheio agora parou de descer. Então, tem algumas que não tem recheio. Ó, tá vendo? Essa daqui não tem recheio nenhum. Porque meu recheio ficou muito molhado. Muito cremoso. E aí não deu certo, né? Deixa eu ver se essa daqui tá boa. Olha um pouquinho só de recheio que tem. Não deu certo. Então, eu vou ter que refazer aqui o recheio, né? Como esse daqui tá com creme de leite, eu não tenho... Ó, esse aqui tá recheado. Tá vendo? Esse aqui saiu recheado. Mas qual é que não tá recheado, né? Então, eu vou ter que o quê? Fazer de novo. Aí, esse recheio... Eu já sei qual é o problema. O problema meu aqui é o recheio. Porque cozinhou demais. E aí, cozinhei demais. Coloquei muito requeijão. Ou muito requeijão, que é muito creme de leite para a quantidade que tinha. E agora ele não tá querendo descer. Mas o ponto da empada, eu vou colocar aqui, coloco aqui só mais um ponto. Acho que eu vou colocar mais uma quantidade de farinha. Eu coloquei ali umas 800 gramas de farinha. Mas eu vou colocar mais um pouquinho e talvez molhar. É como eu falei, né? É um teste. Você tem que estar testando. A minha aqui não deu certo hoje. Aí a gente vai testar aqui uma nova amanhã, né? Eu vou tentar fazer uma nova receita para ver conseguir passar aqui. Essa daqui eu não vou perder esse frango, obviamente. Então eu vou ajustar a minha massa de empada. Vou colocar mais um pouquinho de farinha e vou fazer manualmente mesmo, porque eu não vou perder, né? E é assim que vocês podem fazer.
E, gente, isso aqui é teste, né? É tentativa e erro. Você pode tentar e não você pode tentar as coisas, não conseguir e pode conseguir. Eu não quero fazer com água, porque eu já fiz com água, a massa com água fica perfeito. Mas só que o que acontece? Fica duro, fica perfeito a passar, mas fica duro no final, né? O aspecto fica de duro. Aí teve uma vez que eu fiz e que deu certo. Mas é que eu senti dificuldade de passar aqui na rosca. A rosca ficou muito ruim de ajustar, ficou muito grosso de ajustar aqui. Mas deu certinho para passar, né? O frango ficou certinho, porque era o frango que já estava fazendo a coxinha. Então, eu não tinha cozinhado tanto, porque eu falei assim, vou fazer manual. Mas eu falei que eu sabia, vou fazer um teste na máquina. E aí eu fiz o teste aqui e não deu certo, mas não deu certo aqui por quê? Por conta do meu frango, que tá muito, muito mole mesmo. As primeiras que saíram deram certo, eu consegui colocar na empada, na forminha, tá vendo? Mas as seguintes eu vi que elas estavam sem recheio. Aí eu falei, tenho que parar para poder ajustar. E eu vi que quando a gente está fazendo a produção e o recheio começa a entalar, principalmente o de frango, é porque o nosso frango está muito molhado, né? Que ele começa a entalar, aí ele começa a descer aqui a água e depois que ele vai e desce o frango. Então, eu vou ter que fazer uma nova receita, um novo para poder passar aqui na máquina. Esse frango que tá aqui, eu vou sim utilizar nas minhas empadas. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, porque como a máquina sovou a farinha, a massa ficou mais molhadinha, né? Tá bem, ó, bem mole mesmo. Depois que ela sovou. Então, eu vou colocar mais um pouco de farinha, porque eu coloquei uma quantidade menor do que eu já faço. Eu já não coloco para fazer a receita de empada normalmente, manualmente, eu já não coloco uma quantidade de farinha grande. Eu coloco normalmente 900 gramas de farinha de trigo, não coloco o pacote inteiro. E aí eu vou amassando, né? Amassando assim a farinha com a margarina, porque aí não fico com aquele aspecto de duro nem de muito farelento. Então para mim fica perfeito. Mas aqui eu vou ter que fazer um ajuste para poder passar na máquina. Como eu tinha dito no início do vídeo, eu tô fazendo um teste. A gente tem que estar testando, você não tem que ter medo. Errei hoje, mas amanhã eu vou acertar. Eu já tinha acertado uma vez, mas só que mas aqui o erro meu foi mesmo o frango. O frango tá muito triturado, muito triturado mesmo, ó. Muito triturado. Chega, tá, sabe? Então, eu errei nisso, gente. E é isso, eu vou ter que corrigir. Mas é isso, não tem problema não. Tem mais farinha aqui, tirei todo da máquina. Inclusive tá ali o meu tubo de massa. Aqui foram as que deram certo, tá vendo? Mas só que, ó, dá pra ver que tá bem molhada, tá vendo? Então, a quantidade de farinha que eu coloquei, não gostei. Então, adicionei mais farinha aqui, pra poder chegar ao ponto que eu sempre faço. E eu tenho que adicionar mais um pouquinho, que eu adicionei só 50 gramas. Vou adicionar mais um pouquinho aqui, tô adicionando aos poucos, que é pra não perder o ponto novamente, né? Obviamente. Aí, o meu frango também, outro erro, né? Meu frango tá muito mole. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tirei o frango todo da máquina e tá bem mole mesmo, gente. Então, aqui pra fazer na máquina tá muito ruim. Aí, a gente tá assim, né? Pra fazer na máquina aqui tá muito ruim. Ainda bem que eu fiz uma quantidade pouca, né? Porque eu vou fazer teste, né? Aí, isso aqui, a massa, eu vou ter que colocar mais mesmo. Vou botar mais farinha e fazer novamente. Algumas deram certo, mas algumas não. Porque justamente, né? O frango mole, fica aquela questão, né? Desce uma quantidade de frango e aí ela empurra e depois solta, né? Enfim, como se vocês já colocaram bastante água na massa de vocês alguma vez, vocês vão saber como é que eu estou falando. Ela empurra a quantidade de frango, só que aí tem uma hora que o frango simplesmente corta. Por quê? Muito molhado, não desce diretamente, uma linha contínua, né? Enfim. Eu tô mostrando pra vocês aqui essa tour de busca da empada, que eu tô fazendo na mão agora. Porque, pra vocês verem, né, que nem sempre dá certo. As coisas nem sempre dão certo. Acho que tá bom aqui, mãe? Não, bota um pouquinho mais de recheio. Que as coisas nem sempre dão certo. A Maria tá me ajudando a colocar o recheio aqui, gente. Só pra não ficar sem empada mesmo, né?
E, como é que fala? Nem sempre dá certo. E a gente às vezes tem que mostrar a vocês que nem sempre dá certo, porque as pessoas não querem contar que não tá dando certo, né? Tem que contar que tá dando certo. E a gente faz uma receita e não dá certo, tem que falar, ó, não deu certo essa receita aqui não. Por quê? Porque aí a pessoa que tá vendo fala assim mesmo, tá bem. Pra ela, desculpa. Pra ela tudo dá certo e pra mim não deu certo. Se eu tento fazer isso não dá certo. Depois fecha assim, né? Não, deixa aí que eu vou fechar depois. É só pra você colocar o recheio. Às vezes você pode assistir e falar assim, ah, deu certo pra ela, tá dando certo, fez isso, fez aquilo. Ou você pode chegar aqui no meu vídeo e ver que eu fiz várias produções já com maquinário e pensar assim, ah, eu não tô conseguindo, e achar que foi assim de primeira que a gente conseguiu. Se você for ver o nosso primeiro travesseirinho não foi lindo, perfeito não. Nosso primeiro travesseirinho, ele tinha mais um formato de retângulo do que de quadrado. Era mais puxado pro retângulo do que pro quadrado, não era tão bonito. Os nossos primeiros salgados, eles tinham um aspecto muito estranho assim, porque a farinha, sabe, a tempo de fritura. Tem uma foto de um salgado que eu postei aqui até no YouTube, naquela parte de postagem, de posts, né? Que eu vou mostrar pra vocês depois, em que o salgado tá feio assim, sabe, com aspecto feio. Mas naquela época que eu postei aquela foto, eu nem ligava, nem olhava que aquele salgado tava feio, porque pra mim ali era o meu melhor. Então o que importa é você dar dando o seu melhor aí, sabe, dentro da sua realidade. Então às vezes não tá dando certo, tenta outra receita, sabe, vai sempre tentando sem desanimar. Porque se você desanima e não tenta mais, aí você não faz mais. Aí você vai perder a oportunidade. Pode perder a oportunidade de se tornar até, quem sabe, uma pessoa com experiência naquele salgado específico, de tanto tentar. Por exemplo, tem... Cada vez que você vai fazendo mais, vai melhorando. Ai, gente, eu não aguentei. Ai, meu Deus. Enfim, né? É isso. Então eu quis mostrar a vocês, pra mostrar que nem sempre a gente acerta não tem só acerto não. E que receita é isso. Você tem que buscar achar o ponto perfeito pra você, né? Dar o seu melhor. Achar o ponto perfeito pra você, porque é o sabor é o seu jeito, é o seu sabor que o cliente que vai fidelizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo mesmo para poder falar para você mostrar mais uma receita, para quando chegar na receita muito boa, vocês não pensarem que foi fácil. Quando chegar uma receita boa de empada, você não achar que foi fácil assim, eu chegar numa receita boa de empada, porque existem várias receitas por aí, então você tem que ir testando pra ver qual é a sua. É assim com todo mundo sai testando tudo até dar certo. Todo mundo faz um monte de coisa errada. As pessoas que vocês conseguem ver hoje, que tem sucesso, que consegue vender bem. Todos os canais aí que vocês assistem ou pessoas que vocês seguem no Instagram, que vocês falam assim, nossa, vende muito bem. Elas com certeza testaram muitas receitas e que deram errado. Elas fizeram muitos salgados e que tentaram muitas vezes achar um ponto de um salgado. Muitas vezes erraram na modelagem dos salgados. Enfim, vocês não podem pensar que é assim fácil, não. Nada é fácil na vida, meu amor. Nada cai do céu, tem que tentar. Tá? Então é isso. Vou aqui continuar fazendo minhas empadas, porque também é o frango. O problema daqui não foi nem é mais a massa, é o frango. Eu deixei o frango muito mole, errei, fui neymar, fui moleque, fui neymar e aí errei. E agora eu vou ter que fazer novamente. E eu vou testar de novo com essa receita aqui, com um pouquinho mais de farinha, como está aqui, ó. Aqui ficou perfeita, não tá tão mole. Coloquei mais farinha, coloquei mais 100 gramas de farinha. E agora tá no ponto certo. Entendeu? Então, Jesus, toda hora eu falo é isso. Mas é porque eu tô conversando com vocês, aí eu lembro de alguma coisa pra falar. Aí eu volto, falo, né? Enfim, gente, agora é isso mesmo. Agora eu vou desligar pra eu dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Tchauzinho. Tchauzinho.